Dia, boa tarde, boa noite, terceiro ano. Estamos começando mais outra videoaula. Brasil, décadas de 40 e 50. Com vocês, Elis Regina cantando Presidente Bossa Nova. Daqui a pouco eu falo qual foi o presidente chamado de Presidente Bossa Nova, ou seja, de boêmio. Daqui a pouco. Com a música ao fundo, vamos falar do Brasil da década de 40 e 50. A gente não pode esquecer, sempre devemos associar esse período com a Guerra Fria. A Guerra Fria vai ser decisiva na influência política brasileira. Então a gente vai estudar os governos Dutra, Vargas, JK, entrando no governo Jânio e o governo Jango. Ok? Mas nós vamos parar no governo, na entrada do governo Jânio IV. Depois a gente continua no governo Jânio e Jango depois. Vamos lá, primeira coisa, contexto, é o Brasil, gente, pós-Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando do Brasil pós-Segunda Guerra e o Brasil pós-Era Vargas, sim, é o fim da Era Vargas. Então vamos lá. Estamos falando do fim da Era Vargas e o fim da Segunda Guerra Mundial, ok? E vai até o final do governo do Juscelino Kubitschek. Travou a língua aqui do professor. Anotem aí, parem o vídeo, né? Anotem as observações que eu estou fazendo. Abram, por favor, no livro didático, na página 52. O que a gente pode observar? Nós podemos observar que é o fim da Era Vargas, 1945. Mas o que levou ao fim da Era Vargas, né? Dois fatores. Primeiro, o posicionamento do Brasil junto aos aliados contra o nazifascismo. Então era uma contradição. Vargas se posicionou na Segunda Guerra Mundial contra a ditadura nazista e a ditadura fascista, porém era um ditador. Como assim? Sim, o Estado Novo é um Estado ditatorial, é a ditadura Vargas. Então isso levou à queda, o fim do Estado Novo, aqui ó, o fim do Estado Novo. Terceiro parágrafo que vocês vão encontrar, ok? E o governo Vargas foi uma ditadura, exilou pessoas, né? Proibiu vários direitos. Dentro dos exilados estavam professores, ó, intelectuais, escritores e por aí vai. Ou seja, é uma característica de qualquer ditador ter como inimigo professores, intelectuais, o pessoal da academia, né? Ou seja, o mundo científico, os artistas. Então, essas classes, para qualquer ditador, são inimigos. Então, ditador não gosta de professor, não gosta de cientista, não gosta de intelectual e nem de artista. E isso nós vimos ao longo da história brasileira e da história mundial, né? Em todos os regimes autoritários, seja lá no nazifascismo, no nazismo e no fascismo, seja na ditadura Vargas, ok? É uma observação que a gente tem que fazer sempre, né, Maria Rafaela? Né, Duda? Continuando, presta atenção, composição política na página 53, aqui ó, aconteceu uma abertura política já no finalzinho do governo Vargas, ou seja, antigas e novas organizações partidárias como a UDN, o PSD, o PCB foram legalizados por Vargas, ok? Que também tinha apoiado a criação do PTB, que foi o partido que tinha, era o partido mais ligado a Vargas, que apoiava o Vargas. Com a legalização da UDN, do PSD e do PCdoB, aconteceu o lançamento de candidatos desses partidos para as eleições presidenciais de 46, previsto em 46. O PTB defendeu a convocação da Constituinte para que demoraria o prolongamento do governo Vargas, ou seja, o Vargas tinha um apoio apenas do PDT. Tá? Só que o que aconteceu? Observem aqui. Diante da pressão popular e de segmentos das Forças Armadas, presta atenção, Getúlio Vargas anunciou a antecipação das eleições para dezembro de 45. As Forças Armadas, fortalecidas pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial,
mobilizaram mais de 170 mil homens, obrigando a Getúlio a fazer o quê? Adivinha? Renunciar. Então, Vargas entra lá em 1930, no início da era Vargas, com um golpe de Estado e sai através de um golpe também. Um golpe de Estado com apoio militar em 45. Então, ele sai do poder. Ok? Beleza? Continuando. Eurico Gaspar Dutra lança a candidatura. E lembrando que Eurico Gaspar Dutra era um militar. Então ele é eleito, ele tornou-se o primeiro presidente que chegava ao poder de forma democrática depois de 15 anos, porque durante 15 anos foi o Vargas, na era Vargas. Vargas foi alterando a Constituição para dar mais poder a ele e eliminando o poder político dos adversários. Então foi eleito democraticamente um militar. Foi eleito um militar. Mas, professor, foi um governo democrático feito pelo militar? Veremos agora. Lembrando que Vargas vai voltar ao poder em 51. Daqui a pouco a gente fala dele. De novo. Eurico Gaspar Dutra, um governo liberalista. Lembra lá do 9º ano? Pois é. Aquela característica que eu falei para vocês que cada presidente tinha, nesse período que a gente chama também populismo no Brasil, ou Brasil década de 40 e 50, é decisiva essa característica para você saber tudo a respeito do governo. Então, o governo Dutra foi um governo totalmente liberalista, com viés capitalista, ou seja, devido à influência, lembrando, da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos aproximou e muito no governo Dutra, ok? Beleza? Só que o governo Dutra foi marcado pela contradição. O presidente promulgou uma Constituição que garantia alguns direitos à população. Entretanto, tomou medidas que limitavam a liberdade de expressão. Ou seja, o Brasil saiu da ditadura Vargas e entrou novamente no governo autoritário, agora do Eurico Gaspar Dutra, né? Ou seja, um governo liberalista, capitalista, porém autoritário também. E autoritarismo não legal, né, gente? Governo autoritário, né? Um governo que busca a forma autoritária de lidar com a situação política não é bacana, não é mesmo? Então, continuando aqui. Vale observar aqui, ó, a aproximação de Dutra com os Estados Unidos, né? É claro, gente, aí já é influência da política da Guerra Fria. A União Soviética querendo influenciar, implantar as ideias comunistas, socialistas, e os Estados Unidos querendo implantar o liberalismo, as ideias capitalistas, ok? Então, a política brasileira foi marcada, assim que Vargas saiu em 1945, a política brasileira foi marcada pela Guerra Fria, sim, até, presta atenção, até o nosso processo de redemocratização em 1985, 1986. Então, até aí, o Brasil foi marcado pela influência da Guerra Fria. Então o Brasil foi influenciado pelos Estados Unidos, ainda é, e muito, né? Ok? Beleza? Lembrando que o governo Eurico Gaspar Dutra foi um governo conservador, um governo militar extremamente conservador. Beleza? Passem para a página 54. Algumas observações. O governo Dutra vai criar o plano SALT aqui, ó. O que é esse plano SALT? Investimento, desenvolvimento da saúde, alimentação, do transporte e energia. Vale observar também que é um governo que vai desenvolver algumas obras. Aqui no segundo parágrafo fala sobre isso. Porém, a inflação começa a crescer. Ok? Então, um governo que a inflação vai crescer um pouco. Deixa eu colocar aqui. Continuar a música. Mas por que a inflação vai crescer? Presta atenção aqui, ó. A inflação crescente aliada à desmobilização do sindicalismo, ou seja, se Vargas era favorável ao sindicalismo, Dutra não era. Gerou uma queda significativa nos salários dos trabalhadores e fez o custo de vida subir. Lembrando, se os Estados Unidos estavam influenciando, né, logo depois da Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos estavam querendo influenciar o estilo de vida americano. Então vai crescer, vai surgir
o estilo de vida aqui também americano no Brasil, ou seja, a influência de uma elite, né, que vai querer desfrutar do desenvolvimento de uma classe média, como fosse nos Estados Unidos, ok? Então o que marca a política de Eurico Gaspar Dutra? Um governo liberalista, não esqueçam disso. Vargas voltando ao poder, minha gente. Em 51, Vargas volta ao poder através do voto do povo. Sim, e foi uma eleição massacrante em termos eleitorais, ok? Então Vargas vai querer fortalecer a indústria de base. Esse período do Vargas é marcado como nacionalismo, né? Um governo populista, um governo nacionalista. E o grande inimigo político do Vargas aqui vai ser Carlos Lacerda, representante da UDN. A UDN é o partido de oposição ao Vargas, tá bom? Beleza? Continuando, lembrando que aqui, ó, nesse período, Vargas vai criar a Petrobras, a grande estatal brasileira, em 1953. Então vai criar a política do petróleo é nosso. Quem não vai gostar dessa política varguista? Adivinha? Adivinha qual país do mundo que não vai gostar desse nacionalismo do governo Vargas? Os Estados Unidos. Então os Estados Unidos vão ficar incomodados com a política varguista e vai influenciar de tudo quanto é forma a derrubada de Getúlio Vargas. Passem para a página 55. 55 aqui, ó. O custo de vida é aumentado no Brasil, tá? Vargas vai ter como grande adversário político, inimigo político, deixa eu abaixar o volume, o jornalista Carlos Lacerda, que vai pegar no pé do Vargas até o suicídio do Vargas. Sim, o jornalista Carlos Lacerda, tá? Vai ser o grande inimigo do Getúlio Vargas. Aqui tá falando sobre ele, ok? Eu recomendo na literatura um livro chamado Agosto. Vale a pena ler esse livro porque ele mostra os últimos dias do Getúlio Vargas. Então ele pega o mês de agosto de 1954 até o suicídio do Vargas em 25 de agosto, ok? Quem não tiver acesso ao livro pode assistir o filme Getúlio, que tem na Netflix. Assista o filme para vocês entenderem esse contexto político do Getúlio Vargas, beleza? Então, quem era insatisfeito com Vargas, além dos Estados Unidos devido à Guerra Fria? Além da UDN, que era o partido rival, inimigo do Getúlio Vargas. A elite, sim, os mais ricos. Eles ficavam incomodados com as políticas trabalhistas do Getúlio Vargas. Eles não gostavam que Vargas assumisse uma postura voltada politicamente à classe trabalhadora. Isso, à classe trabalhadora. Vargas vai colocar como ministro João Goulart, mais conhecido como Jango, ok? E Jango acaba sofrendo pressão justamente da classe da elite. Por quê? Jango como ministro, ele queria desenvolver políticas trabalhistas, que era a característica do João Goulart, que vai chegar à presidência lá na frente. Depois a gente fala sobre isso, tá? Mas isso incomodou a elite. Essa aproximação do Jango com as políticas trabalhistas, que, queira ou não, tem influência com as políticas socialistas, e o contexto era a Guerra Fria, fez com que eles derrubassem o João Goulart, o Jango, que era ministro do Getúlio Vargas, ok? E o Carlos Lacerda, como era jornalista e deputado, vai usar a tribuna de imprensa, o jornal, para massacrar o governo Vargas, beleza? Observem aqui, ó, prestem atenção. Enquanto isso, Vargas apelava aos trabalhadores, às massas urbanas, é o populismo, gente, dizendo-se defensor da indústria nacional e do trabalhismo, e contrário à remessa indiscriminada de capitais ao exterior. Ou seja, Vargas era contrário à política liberalista, ele era nacionalista. E isso incomodou os Estados Unidos. E o contexto era a Guerra Fria, aí vocês imaginam, né? Que isso não agradou os Estados Unidos. Beleza? Essa crise aumentou no dia 5 de agosto, quando o Carlos Lacerda, que era inimigo do Vargas, sofreu um atentado. Sim, no filme, no livro é relatado esse atentado. Eu espero que vocês assistam o filme, no mínimo.
Passem para a página, por favor. 56. Aqui, ó, o rompimento das Forças Armadas com Vargas após o atentado que o Carlos Lacerda sofreu, o inimigo do Vargas. Então as Forças Armadas vão romper com o governo Vargas. Tá? Por quê? O atentado foi a mando de Gregório Fortunato, que era braço direito do Vargas. Por mais que o Vargas imediatamente anunciou uma investigação do caso, as Forças Armadas, a Aeronáutica, iniciou uma investigação paralela, ou seja, não confiando no Vargas. Então as Forças Armadas vão romper com Vargas, ok? E vale ressaltar, gente, eu ia falar do jornal O Globo, daqui a pouco eu falo, mas antes, na manhã do dia 24 de agosto, após redigir uma carta de testamento, eu falei 25, errou, professor, é 24 de agosto, eu troquei aqui os dias. No dia 24 de agosto, após redigir uma carta de testamento, Getúlio Vargas suicida. Isso aqui é aclamação popular pelo governo Vargas. Isso aqui é o Rio de Janeiro. Praticamente todas as capitais, a população foi para as ruas, né, exaltar o Getúlio Vargas. Ele não tinha apoio dos Estados Unidos, né, da elite, da classe média brasileira, da UDN, mas tinha apoio do povo. E a história do Brasil é marcada por isso. Essa divisão social, essa luta de classes, partidos políticos, né, que defendem políticas para a classe trabalhadora, para os mais pobres, e partidos políticos que defendem uma posição liberal ou neoliberalista, né? Hoje, defendendo uma política mais empresarial. Em tempos de pandemia, do fique em casa, vale a pena a gente fazer uma analogia sobre isso. Beleza? Então, Vargas suicida em 1954. Assista o filme Getúlio na Netflix. Tá, o que tem o Globo, o jornal o Globo? O jornal o Globo, adivinha? Não gostava do governo Vargas. Então fez oposição ao governo Vargas e apoiou a política neoliberal. Porque o Globo, e a Globo, não sei se vocês sabem, historicamente defende uma política liberal, neoliberal, né? Uma aproximação com os Estados Unidos. Ok? Beleza? Então vamos para o governo JK. 50 anos em 5. Desenvolvimentista, minha gente. A nacional, o governo nacional desenvolvimentista, ok? JK vai chegar ao poder, ele vai ser eleito para o governo entre 56 e 61, que ele vai prometer, né, o Brasil 50 anos em 5, que o Brasil vai desenvolver 50 anos em 5 anos. Ele chega ao poder, quase não assume, porque no início ele se mostra um presidente favorável à classe trabalhadora, porém, depois ele tenta apaziguar, né, e conciliar políticas para a classe trabalhadora e políticas para o desenvolvimento industrial e para a classe empresarial. Ok? Beleza? Tranquilo? E tem como vice-presidente o João Goulart. Olha o João Goulart de novo, daqui a pouco ele chega na presidência. Ele vai ser, presta atenção, na figura do João Goulart. Ele foi ministro do Vargas, ele foi vice-presidente com JK, com o Juscelino Kubitschek, ele vai ser vice-presidente com o Jânio Quadros e vai assumir a presidência em 1961, quando o Jânio vai renunciar. A gente vai chegar lá numa outra matéria mais para frente. Beleza? Tranquilos? Então, a aproximação do JK com a política desenvolvimentista, com a entrada do capital estrangeiro, porém, é um governo populista também, ok? E ele vai apaziguar, né? Ele vai fazer ali os dois lados para poder convencer a classe trabalhadora, os mais pobres e a elite também, e as Forças Armadas. É o seguinte, minha gente, infelizmente, na nossa república presidencialista, ao longo aí de 120 e poucos anos de república, o presidente que não teve apoio das Forças Armadas foi deposto por um golpe de Estado ou um golpe militar. Então nossa história, infelizmente, é marcada por golpes. E não é legal. O golpe militar ou o golpe de Estado, que é o golpe político, né? Ele rompe o processo democrático. Isso não é legal. Em lugar nenhum no mundo isso é legal.
Quem tem que tirar um presidente da República? Através do voto, então é a população, ok? A gente tem que sempre lembrar disso. Isso não é uma questão de ser de direita e nem de esquerda, não entenda como isso. Isso são princípios democráticos e a nossa Constituição fala sobre isso, ok? E o presidente Bossa Nova é esse daí, ó, é o JK. A música aqui que a Elis Regina tá cantando é sobre isso, o presidente Bossa Nova, Juscelino Kubitschek, era conhecido por ser muito boêmio, né? Ok? Passem para a página, por favor, do livro didático 58. Aliás, pulem para 59. Não faremos atividade hoje não, tá? Na quinta-feira, dia 9, lembrando que hoje é 7 de abril de 2020. Quinta-feira, dia 9 de abril, eu vou passar essas atividades para vocês, mas por enquanto ainda não. 50 anos em 5, o nacional desenvolvimentismo, né? A política desenvolvimentista do Juscelino Kubitschek, ele vai criar o programa de metas, que é desenvolver a saúde pública, a educação, desenvolvimento da indústria de base, do transporte e da energia, ok? Esse plano de metas vai ajudar a desenvolver o Brasil? Vai, ele vai até construir Brasília. Ele vai construir Brasília. Por quê? Na Constituição anterior dizia que a capital federal deveria ficar mais protegida. Então ele vai construir Brasília no centro do país, no Planalto Central, ok? Até parece que vai aliviar qualquer processo de invasão, né? Enfim, mas deixa eles acreditarem, mas vamos lá. Lembrando, o nacional desenvolvimentismo são políticas que vão atrelar o liberalismo e o nacionalismo. Então ele vai jogar para os dois lados, ok? É um governo, gente, que infelizmente desenvolveu o país, mas endividou o país. A inflação chegou a 39,5 em 1957. Então foi um governo que deixou uma herança inflacionária, deixou uma herança de dívidas para o Brasil, ok? O governo JK, beleza? Vamos para a página 60, a gente está quase fechando. Vamos falar de cultura e sociedade. A gente está falando do período que surgiu a Bossa Nova no Brasil. Deixa eu colocar uma Bossa Nova aqui, né, professor? Vou colocar uma Bossa Nova. Então, um dos maiores nomes da Bossa Nova, um dos criadores da Bossa Nova, João Gilberto. Em homenagem ao João Gilberto, que faleceu ano passado. Vou colocar uma música do João Gilberto. Isso é Bossa Nova, tá? Uma das canções mais famosas no mundo todo. Uma das canções mais famosas do mundo. É sério. Garoto de Ipanema. The Girl from Ipanema. Isso é Bossa Nova. Nossa homenagem a Elis Regina, cantando Presidente Bossa Nova. E o João Gilberto cantando também, né? O estilo é Bossa Nova, cantando Garota de Ipanema. Então, na cultura e sociedade brasileira na época, lá na década de 50, desenvolve a Bossa Nova. E o ritmo, esse novo ritmo musical, ele vai fazer sucesso no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos. Então, os criadores da Bossa Nova aqui no Brasil, né? O João Gilberto, o Tom Jobim, o Vinícius de Moraes, esses caras, eles vão fazer apresentações no mundo todo. Principalmente o João Gilberto, o Tom Jobim, né? Então vai fascinar os Estados Unidos esse estilo musical que surgiu no Brasil, tá? Então tem muita coisa que nós criamos. A Bossa Nova foi muita coisa boa, ok? Nesse período também o desenvolvimento do cinema. O Brasil produziu muito filme. O Brasil teve uma quase Hollywood, que é a famosa Atlântida, que foi uma companhia cinematográfica, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Pergunte os pais de vocês e os avós de vocês quem foi Mazzaropi. Mazzaropi foi essa figura aqui, ó, um grande personagem do cinema brasileiro, tá? Muito famoso nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70, os filmes dele. Então ele era ator e produtor e diretor. Então ele fazia os próprios filmes. E ele ficou famoso, né, nacionalmente, atuando, fazendo um personagem jeca, meio não, totalmente jeca. Vale a pena assistir. Os filmes são ótimos.
É comédia, tá? São filmes que se encaixam dentro da comédia. E também um grande expoente artístico brasileiro, claro, a grande, extraordinária, nasceu em Portugal, né, mas brasileira, se criou aqui, Carmen Miranda. A nossa homenagem também a Carmen Miranda. Vamos lá, vamos pegar alguma coisa da Carmen Miranda. Vocês conhecem essa daqui, ó. Isso é Carmen Miranda, ó. O Walt Disney, né, criou um personagem de desenho animado brasileiro, que é o Zé Carioca. É a aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Olha o Zé Carioca, esse papagaio aqui, ó, verdinho aqui, ó, ao lado do Pato Donald. Vocês conseguem encontrar desenhos animados do Zé Carioca. Zé Carioca, sim. Homenagem ao Rio de Janeiro e homenagem ao Brasil. Ok? Beleza? Então, estamos terminando, né? Falamos de populismo, falamos de liberalismo, falamos de nacionalismo, de desenvolvimentismo, falamos de Carmen Miranda, de Bossa Nova, falamos de Mazzaropi, enfim, falamos da cultura política e da cultura pop no Brasil nos anos 40 e dos anos 50, ok? Espero que vocês estejam bem, fiquem em casa. Um forte abraço. Quinta-feira tem atividade aqui do livro. Eu falo com vocês. Assista as videoaulas. Dá um likezinho lá, ó o YouTube aqui, ó. Dá um likezinho lá. Faça os comentários. Anotem tudo direitinho. E um forte abraço. Tô com saudade de vocês, tá bom? Teremos chocolate pós-Covid-19, minha gente. Tchau, 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 tchau. Um forte abraço pra todo mundo. Forte abraço, Diogo. Forte abraço, Luquinha. Logo, logo estaremos juntos novamente. Viva Carmen Miranda. Viva Tom Jobim. Viva João Gilberto. Viva Elis Regina. Viva a democracia, minha gente. Tchau, tchau, tchau. Abraço.